Fala aí, meu querido, beleza? E aí, gambá? Rapaz, a gente tava falando pro telefone, daqui a pouco vamos fazer um teste? Fala, peixe. A gente tava fazendo, vamos fazer um teste, aí rolou o teste, a gente começou a bater papo e foi a galera entrando e a gente trocando uma ideia, muito maneiro, né? Mas a gente vai fazer uma live séria aí, vou marcar direitinho com o pessoal pra gente poder mestre Barrão, querido, mestre Betinho, pra gente poder trocando ideia aí sobre a capoeira do Rio de Janeiro. Quem tem pergunta, aproveita agora, né, cara? A tecnologia é do cacete, né? A gente começa um bate-papo. Sem nem que horas são aí, rapaziada? A gente vai falando e vai rolando. É, Barrão, não tô escondendo ouro não, querido. Boa, peixe, eu vou perguntar. Vou perguntar. Vamos fazer o seguinte: eu não vou entrar nos assuntos que eu quero, não. 4h33. Eu não vou entrar nos assuntos que eu quero, não. Porque se deixar, eu quero falar sobre a capoeira do Rio e tal. Eu vou falar isso numa live específica. Mas eu quero que vocês façam perguntas então, beleza? Tô chamando ele aqui. Aí vocês vão fazer pergunta aí, galera. Quem tem dúvida aí. Tá tendo live do. Opa, querido. Pronto, agora melhorou. Melhorou? Vamos continuar? Vamos trocar uma ideia. Olha só, fizeram uma pergunta aqui, cara. Se, nos seus, se, Fala. na- se nas suas pesquisas aí na Bahia ou aqui no Rio de Janeiro, você encontrou alguma ligação entre capoeira e religiosidade, candomblé, alguma coisa nesse sentido. Você tem sim. Você tem capoeirista Olha só, essa preso live no aqui a Rio de gente vai gravar e botar no IGTV depois, tá? capoeirista preso no Rio de Janeiro por capoeira envolvido com feitiçaria no princípio do século XIX. Isso na época joanina, na época de Dom João VI, entre 1808 e 1821. Está no Capoeira Escrava, essa nota, porque todas as indicações eu registrei, É Adão, entendeu? não? Em Foi Adão o loco. nome do escravo? Que foi preso por feitiçaria? Não lembro, não lembro, não lembro. É uma Eu coisa li que seu livro eu e lembro, pesquisei há muito tá? tempo, Eu acho mas que foi está no Adão. livro. Isso é Adão, né? Pode ser. Olha o Não Carlos lembro. Gabriel Estou com aí, o fala, livro está ali. professor. Você entendeu? E tem alguma coisa no, na Bahia do século XX. A Bahia do século XX. É complicado, é interessante que as informações, as informações, as informações da Bahia do século XIX, da capoeira, são ralas, entendeu? São ralas. Então, o que acontece? Tá dando uma coisa aqui que eu não sei o que que é. Deixa eu desligar isso aqui, peraí. Deixa eu desligar isso aqui. Ih, meu Deus. Continua aí, que eu vou acender a luz aqui pra mim. Então você tem. Continua falando, pai. Então você tem no século XX uma aproximação da capoeira com ritos religiosos. Inclusive é interessante, porque a aproximação birimbau e capoeira foi feita na Bahia, não foi feita no Rio de Tá, Janeiro. mas tem prova disso? Porque todo mundo fala que pode ser, que pode ser. Precisa pesquisar, precisa ter uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado que pesquise sobre isso, entendeu? Uhum. Então, não adianta, você tem as indicações, mas você tem que ter uma pesquisa. Então existe indício, é isso? Existem indícios que, na verdade, existia a capoeira na Bahia da estiva e existia uma capoeira na Bahia de Santo Antônio, que era a capoeira Angola, antiga. É nessa capoeira Angola que a gente percebe o birimbau.
O berimbau era um instrumento que ele existiu paralelo à capoeira no século XIX, tanto na Bahia quanto no Rio de No Rio, Janeiro. sim. E ele tinha um papel religioso, ele tinha um papel simbólico nos rituais, Sim. na religião construída pelos africanos na América, não é herdada da África, entendeu? Os africanos constroem ritos religiosos na América, na condição da escravidão. Então, quando o mestre Bimba cria a capoeira regional, ele incorpora o berimbau como um elemento da tradição. Mas ele não existia nem na capoeira da estiva do Cais do Porto, nem na capoeira do recôncavo baiano, porque havia uma capoeira do recôncavo baiano. Mas os mestres mais antigos de Quebimba já não tinha capoeira no corta-braço e outros mestres Tinha mais? Noronha. Quando perguntaram para mestre Bimba em 36, quem é o maior capoeirista da Bahia? Achavam que ele ia dizer que era ele próprio, né? Ia cair na casca de banana do jornalista. Não. Bimba falou, o maior capoeirista da Bahia é mestre Totonho de Maré. Totonho de Maré era da Gengibirra, desse grupo de Santo Antônio, apesar de ser estivador, como vários eram, do grupo de Santo Antônio que se reunia na Gengibirra. Ele era o mais importante, mas não havia um líder nesse grupo, entendeu? Sim. Ele falou que era Totonho de Maré, não era ele, não era o A- mestre a- Bimba que era o maior O capoeirista. Liberac fala no livro dele uma passagem, Mestra Brisa da Bahia, aí uma galera chegando. O Liberac fala no livro dele que Besouro entrou em um confronto com a polícia porque apreenderam um berimbau. E ele ficou chateado com aquilo e o pau cantou. Então o berimbau é É, muito antigo, é muito mais do que bimba. havia o berimbau. Eu estou perguntando, é o berimbau na capoeira. Mas se Tem que Besouro tomar quis brigar, cuidado. mas se O Besouro quis brigar, berimbau, por quê? porque o berimbau era dele. O berimbau era usado no Rio, com certeza, não na capoeira. Aliás, não era berimbau, era gunga. Era usado no Rio por ambulantes, Sim, escravos ao ganho, que vendiam produtos na rua. Isso está, inclusive, iconograficamente provado. sim. Você tem a documentação escrita e a documentação iconográfica. Vou ter que pegar água para mim daqui a pouco, viu? Eu estou sem água aqui. Tu vai sair Então, pra pegar água? Não, né? não, vou pegar porque acabou. Quando eu falo, tem que ter água. O berimbau era usado para chamar cliente, uma pessoa. Tem iconografia sobre isso. Chamberlain, Thomas Ender, ele era um instrumento lúdico, porque era o arco musical africano, o arco musical quimbundo. Todos os povos bantus têm arco musical. É a live que eu fiz com o mestre Ramos, entendeu? Agora, a capoeira no Rio nunca teve o berimbau Sim, como instrumento. O instrumento da capoeira era o tambor, sim. entendeu? Não era o arco musical. Eu digo arco musical porque tem arcos musicais africanos que não são o berimbau, muito semelhantes a ele, Sim. né? Então são duas histórias paralelas que só vão se juntar na virada do século XIX para o século XX, nesse grupo tão importante que é o grupo da Gengibirra. Sim. Ô, Aí é uma Eugênio. coisa interessante, que é a Ah, capoeira Angola. Por que Angola? Porque aí eu comprovei isso. O que que eu fiz? Eu peguei todos os registros de batismo de africanos em Salvador, no século XVIII. Peguei todos os registros de morte, de enterro de africanos em Salvador, no século XVIII. E eu peguei todos os registros de casamento de africanos no século XVIII. O que que eu fiz? Eu fiz um mapa e eu montei o seguinte: em 1700, os africanos que estão em Salvador são africanos Angola. Não tem Nagô, não tem Jeje, não tem nada disso, nem Mina. Isso aí por volta de 1680. É tudo Angola, 100% Angola. De repente estão chegando os africanos da Nigéria,
né? Primeiro chegam os Minas, depois chegam os Reges, depois chegam os Nagôs. O que acontece com os Angolas? Eles são expulsos da área central de Salvador, que correspondia ao Pelourinho, era o centro de Salvador. Vão para onde? Vão para a periferia de Salvador. O que era a periferia de Salvador? É a freguesia chamada Santo Antônio Além do Carmo. É ali que estão os Angolas. Então eu tenho Legal. os batismos deles, dos dois, e a localização dos dois grupos. É uma geografia da escravidão. E é exatamente em Santo Antônio Além do Carmo que você vai ter a formação desse grupo, que é a chamada Capoeira Angola Antiga. Angola antes de Pastinha. Por quê? Porque Bimba se refere a ela como uma capoeira de brincadeira. Ele fala, essa capoeira não serve como luta. Ela não tem eficiência como luta. Eu criei a regional para a capoeira virar a arte marcial brasileira. A luta brasileira, para a capoeira enfrentar o boxe, enfrentar a luta livre, telequete, enfrentar o que precisar. Então eu transformei a capoeira Angola, mas eu não apaguei Sim. completamente ela. E aí entra o berimbau. Percebam Vem que cá, deixa eu te quando fazer o Bimba vai jogar capoeira no ringue, é o livro do Fred Abreu, Não tem berimbau. não tem berimbau. É a capoeira como arte marcial. Como luta. Mas ele pegava o berimbau. Esse berimbau vem da capoeira Angola antiga, que ele fala. Ela não é eficiente. Mesmo assim, ele fala, quem é o grande mestre da Bahia? É você? Não, não sou eu. O grande mestre é Totão de Maré. Entendeu? Legal. Que, aliás, morre no ano da morte dele, morre em 74. Seu, E aí seu vem a amigo. segunda capoeira Angola, que é a capoeira Angola do mestre Pastinha. Legal, legal. Entendeu? O seu amigo Carlos Gabriel pergunta é, sobre os portugueses e a capoeira do Rio de Janeiro no século XIX. Bom, aí é o negregado instituição. Está ali um trabalho, merece uma dissertação. A população portuguesa presa é gigantesca. Os livros da carga de detenção, que é o Frei Caneca, o antigo Frei Caneca, tem uma população portuguesa presa gigantesca. Dá para você fazer um mapeamento padrão IBGE da população portuguesa no Rio de Janeiro. Pelo livro de detenção, essa população portuguesa, o pessoal acha que todo mundo era dono de botequim. Todo mundo torcia pelo Vasco da Gama, era careca, usava bigode farto, tamanco, e torcia pelo Vasco da Gama. Não era isso. Esses portugueses eram garotos de 13, 12, 11 anos, vinham sozinhos, eram analfabetos e nunca tinham entrado numa cidade antes, uma cidade grande. Nunca tinham vivido. Chegavam em Lisboa, iam logo para o Cais do Porto para embarcar. Entendeu? Esse é o padrão da imigração portuguesa. Esses capoeiras, esses portugueses, eles são socializados no Rio pelos comendadores portugueses? Não. Inclusive eles morrem de epidemia, né? Porque o Rio é uma pandemia atrás da outra. É pandemia de amarela, é pandemia de cólera, é pandemia de tuberculose. Né? O Rio é só pandemia no século XIX. Quem socializa esses imigrantes são os africanos, são os negros, são os crioulos. Então você vai ter, na segunda metade do século XIX, capoeiras presos por capoeira, portugueses presos por capoeira. E você tem, inclusive, no final do meu livro, Carlos Gabriel, no final do Capoeira Escrava, não negregada, no final do Capoeira Escrava, talvez o primeiro capoeira português preso, em 1849. Que a grande imigração portuguesa não é da colônia. A grande imigração portuguesa data de 1850, já na independência. E aí começa a grande migração portuguesa para o Rio de Janeiro. Superou até a do século XVIII, que era a outra maior, por causa do ouro. Então esses portugueses são socializados no meio urbano pelos negros. É errado
o que Florestan Fernandes falou, grande sociólogo, né? Mas é errado o que ele falou. Pode ser certo para São Paulo, para o Rio não. De que os negros escravos não estavam preparados para a economia capitalista industrial. Pelo contrário, eles eram extremamente bem treinados para trabalhar em fábrica, lidar com dinheiro e conhecer métodos tecnológicos. São os imigrantes, ó, travou geral aqui. Nada, aqui está direito. São os imigrantes europeus que não têm conhecimento do mundo urbano. Eles vêm de áreas rurais. Tanto os italianos quanto os portugueses vêm de áreas rurais. E vão aprender a viver no mundo urbano pela mão dos pretos. Cara, e eu citei justamente o contrário. Na minha tese de doutorado, eu falo ipsilíteris o que Florestan Fernandes fala. Porque o Florestan Fernandes está vendo uma lógica, que é a lógica do finalzinho do século XIX, e a lógica de uma elite branca, urbana, paulista, que realmente marginaliza o negro. O livro dele, que tem que ser lido, Negro na Sociedade de Classes. Integração do negro na sociedade de classes. Entendeu? Anomia social. Mas isso aí que ele viu para São Paulo, a partir de 1890, por causa da imigração italiana do norte da Itália, não se aplica no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, esses imigrantes, em geral, são analfabetos, são solteiros, são muito novos e são integrados pela população negra, porque a população branca de elite hoje rejeita. Eles estão à margem, são marginais, como fala o professor Vila, são marginais, à margem da lei, à margem da sociedade. E eles são integrados ao mundo urbano pela população negra, que é operária, trabalha em fábrica, que é vendedora, que mexe com dinheiro, que está integrada ao capitalismo. Então, por que o negro ficou alijado do processo nessas fazendas, com a revolução, o começo dessa revolução industrial? Sim. Veja bem, a imigração brasileira, planejada pelo Estado republicano, mas também começou no Estado imperial, tanto no Império quanto na República, ela foi planejada para o meio rural. Qual é a ideia? Você tira o escravo africano, marginaliza o escravo no meio rural, a população rural é maior que a urbana, é bom que se diga. A população urbana só veio que a população rural em 1970, eu estou dizendo 1870. Então você planejou a imigração para o meio rural, mas não aconteceu aquilo que foi planejado. Muitos imigrantes continuaram em áreas urbanas, mesmo morrendo, porque os imigrantes morriam como moscas. Morriam de cólera, morriam de amarela, morriam de tuberculose. Entendeu? Então, a imigração, digamos assim, ela foi alterada pelos próprios imigrantes, principalmente os portugueses, que se recusavam a ir para os meios rurais. Mas depois é que vai se criar o colonato. A imigração com colo. O que é o colonato? É família europeia, somente italiana, mas também alemã. Sim. Os italianos, sobretudo, né? Italiano, muito, né? Para São Paulo. Eu resgatei um documento de italianos do Brasil mandando para a Itália, prometendo aqui um verdadeiro paraíso, terras, empregos. O colonato é um contrato onde o imigrante sai com a família dele e ele já tem uma terra rural para ele habitar. Ele não vem para a cidade, ele não vem para São Paulo, ele não vem para o Rio. Ele passa por São Paulo e pelo Rio. Ele vai para a área rural e você tem na área rural imigrante branco, não negro, a racialização, como foi colocado aqui, e ele tem um colonato, uma terra onde ele vai trabalhar
dentro da fazenda do proprietário rural, produzindo café para o cafeicultor. Esse é o projeto imigrantista das elites imperiais e republicanas. Esse projeto foi na íntegra? Não. Porque muito imigrante fugiu da área rural, ou nunca foi para a área rural, e ficou na área urbana. Sim. Capoeira é área urbana, não é área rural. O doutor Carlos Gabriel fala aqui da racialização presente nessa imigração pós-1870. Veja bem, a racialização ela é explícita. Ela é explícita. Inclusive não é contra o negro, não. É contra o não branco. Por exemplo, queremos imigrantes brancos europeus. Não queremos chineses, era culi. A imigração chinesa foi gigantesca naquela época. Não queremos negros, africanos, livres. Não queremos. Está no documento. Não queremos indiano. Porque havia imigração indiana. Imigração asiática, oriental, que não é só da China. Vinha do Vietnã também. Imigração africana. Todos os três eram livres, teoricamente falando. Os documentos de imigração do governo brasileiro, principalmente na República, é bom que se diga, principalmente na República, deixavam claramente colocado que teriam que ser europeus e brancos. Aliás, familiares europeus e brancos. Porque a imigração familiar, ela data de 1870. De 1850 a 1870 é um padrão de imigração. A imigração familiar do café para São Paulo é 1870. Ainda é império. A imigração não é do governo central, é do governo provincial, que aliás é indicado pelo governo central. O presidente de província de São Paulo não é eleito, ele é indicado pelo imperador, no caso pelo gabinete imperial. Então você tem os documentos que falam exatamente isso. Então queremos preto, não queremos indiano, queremos branco. Não branco não entra aqui. Entendeu? Tanto que veio muito rarefeito. Então o racialismo estava presente totalmente. Teve uma pergunta aqui para você sobre a capoeira na Praia da Piaçava. A Piaçava, quem fala nela não sou eu. Quem fala nela foi falado isso há 80 anos atrás. Aliás, quase 100 anos atrás. 95 anos atrás. Uma coletânea de artigos num jornal chamado Rio Esportivo. O nome do jornal, Rio Esportivo. O autor desse artigo era um argentino chamado Adolfo Morales de los Rios Filho, inclusive arquiteto. Ele foi arquiteto de prédios do Rio de Janeiro, um grande arquiteto. Fez um planejamento de reforma urbana do Rio. Reforma Adolfo Morales. Eugênio, esse cara foi o cara que te inspirou a pesquisar a capoeira urbana, não foi? Não, porque a capoeira urbana eu comecei lá no mestrado. Eu só conheci ele no doutorado. Os artigos dele, eu botei... Hoje você tem um site da Biblioteca Nacional com esse material online. Então você tem um site da Biblioteca Nacional, bem digital, onde você pede jornal esportivo e você vai encontrar esse artigo, essa coletânea de artigos do Rio Esportivo. Ali que ele fala que o berço da capoeira era a Piaçava. Por que ele fala isso? Porque ele fala que os capoeiristas eles eram estivadores, carregadores. Por quê? Por causa do cesto. Qual é o nome do cesto? O nome do cesto para carregar mercadoria no carro do porto era capoeira. Por que capoeira? Porque era do Tupi-Guarani, capó. O que é capó? Capó, círculo feito de palha, círculo feito de mato, roda feita de mato. Não é círculo no mato, é feita de mato. Capó, círculo de mato. Eira, eira é um radical português. Eira, aguadeiro,
carregador de água, entendeu? É, Carpinteiro. galinheiro, carpinteiro, carregador de carpintaria. Açougueiro, carregador de aço, da faca. Então, eiro é português. Capoeiro, capoeira, na verdade, de acordo com ele, seria o personagem, o carregador do cesto chamado Caapó. Eu não estou concordando, nem estou discordando do Adolfo Morales. Eu estou reproduzindo o Adolfo Morales. E a estiva do Rio, nesse período, e é o 18, 17, era exatamente a Piaçava. Esse é o carro, é o Porto do Rio. Era a praia da cidade, não era ainda a Rua Direita. Não era 1º de março, era a praia da cidade. Entendeu? Ali é que era o desembarque de mercadorias. E ali que estavam os capoeiras. Então, de acordo com Adolfo Morales, a capoeira nasceu ali. Ela nasceu de uma brincadeira de escravos carregadores, que teimavam em jogar a perna carregando cesto. Brincadeira de perna. Eu posso discordar do Adolfo Morales, mas na documentação que ele não utiliza da polícia, das prisões da época do Anina, 1810, da Guarda Real de Polícia, origem da Polícia Militar, você vai ter prisões por capoeira, por indivíduo estar não preso por capoeira, preso por estar no jogo do capoeira. Como é que você interpreta o português arcaico? No jogo do capoeira. Jogo quer dizer dança. Porque jogo ele é movimento, dança. Do capoeira, aí é o quê? É um capoeira personagem. Não é um capoeira prática. Não da capoeira, mas sim do capoeira. Do capoeira. Então, depois é que vai ter preso por capoeira. Mas no começo, 1810, não é 1812, nem 13, 1810, os primeiros registros são presos por estar no jogo do capoeira. Estar no jogo, estar na dança do escravo carregador do cesto chamado capó. Então eu faço uma ligação da documentação policial que o Adolfo não usa com a informação do Adolfo. Tem Cara, uma ligação. quando eu li o Adolfo de Morales, eu sempre pensei, de onde ele tirou isso? Porque me parece também, mas não sei, ele não cita registro. Isso aí, veja bem, isso aí é muito da cultura oral. Eu estou precisando tomar uma água. É? Você pode me esperar um segundo para buscar uma água? À vontade, eu também estou Não precisando, mas saia. vou ficar aqui amarradão te Vou lá esperando. Vai buscar lá. uma água. Ó, tá aqui, ó. Galera, essa live aí, ela nasceu de um telefonema. A nossa live com o Eugênio Soares vai acontecer ainda. Mas o papo estava tão bom que eu falei, irmão, vamos fazer um teste? Aí o teste começou e a gente foi ficando. Então isso aqui é um bate-papo, na verdade. Mas vai rolar a live oficialmente dita. Mas tá bem legal, né? Acho que tá valendo a pena. E na capoeira, como na vida, as coisas vão nascendo a partir do improviso. Tá eu, Mestre Catitu, Esquilo Preto, uma galera toda, e aí toca o berimbau, nasce uma roda. Foi assim, nasceu essa roda a partir desse bate-papo, né? Tá aí uma galera toda aí, os mestres amigos. Vai continuar, vai continuar. Ele foi beber uma água, né, cara? Também tô com sede. Olha o que eu ia beber, cara. Eu tava lavando o chão, quase que eu bebo essa merda aqui. Enfim, vamos esperar aí o Eugênio chegar. E esse aí eu vou pedir para ele para compartilhar no IGTV para ficar registrado, né? E depois tem bastante gente aí para a gente fazer. O Catitu tá aí, a gente vai fazer uma live. Olha o Mestre Cuité aí, salve Mestre Cuité. A gente vai fazer uma live com o Mestre Itapuã, fazer uma com o Mestre Etienne terça-feira, falar sobre capoeira, dependência química, uma live bastante importante. Chegou aí Mestre Eugênio, doutor Carlos Eugênio, né?
Vamos lá. Fala. Veja bem, os literatos da época não tinham orientação de colocar a origem das suas falas, das suas descobertas. É parecido com o repórter. O repórter fala, não tem obrigação de dar a origem da sua informação. Isso aí é sigilo, é por lei, né? O Sim. repórter pode dizer, eu conversei com alguém do governo, Fonte, ele uma não tem fonte obrigação minha. de dizer quem Eles é. falam que são fontes, né? Ele tem uma proteção de sigilo da fonte. Isso é por lei. Você não pode obrigar o repórter, a não ser que seja um processo criminal. Mas, em princípio, ele tem a proteção do sigilo da lei, o repórter. Na época, também havia essa coisa dos literatos não darem a origem das suas falas. Muito dessa origem também ela é oral. E como havia preconceito na época, que vai dizer assim, ah, eu peguei isso com um preto, carregador de cesto. Isso aí depunha contra você. Você é um literato, uma pessoa do meio intelectual, um bacharel das letras, uma pessoa que cultiva, entendeu, literatura de um meio intelectual mais elevado, e você vai ficar dando fonte de preto de ganho e falar para você. Pegava mal, entendeu? Mas era comum não dar origem, tanto que é um problema seríssimo hoje em dia, porque você vê as pessoas falarem, onde é que ele tirou isso? Exato. Já te perguntaram isso? Na capoeira é direto isso. Ah, o primeiro capoeirista foi um português, que ele era o Santana, que ele foi ter... Vem cá, beleza. Onde é que ele tirou isso? Não diz. Você fica com cara, fica preso, não tem informação. Ah, porque aquele, como é que é mesmo? Da ceia de camarão ali, do É Memórias, o Vidigal. 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 O Vidigal existe, o Vidigal existe. O Vidigal, eu encontrei documentação dele. Dá Vidigal pra foi na seguir. Bahia? Foi na Bahia ou foi aqui no Rio? Foi no Rio. O Vidigal é da época de Dom João VI. No Rio, O né? Vidigal é um personagem real. Entendeu? Só que é complicado para essa época, mas é possível. Eu encontrei nem documento de polícia, o Vidigal. Mas você em geral não tem. A literatura de época não tem. Daí aquela coisa do, porque o Zumbi era capoeirista. Tá bom. Onde é que tirou isso? O Zumbi jogava em Palmares. Tá bom. Eu Não, não isso discordo, não. Não, estou dizendo o seguinte, eu só pergunto. Aonde tirou? Então, as pessoas falam o que dá na telha, um pouco uma herança dessa época. Você não tinha compromisso de botar suas fontes. Hoje tem. Sim, Hoje sim. tem. Hoje, se eu chegar numa academia e fazer uma tese, pessoal assim, porque eu descobri a capoeira em Manaus. Vai dizer, bom, cadê o documento? Não, não tem documento não. Eu falei, então você não pode colocar isso na tese. É papo de Não botequim, tem né? origem. Você tem hoje em dia há uma cobrança. Entendeu? Deixa eu te fazer uma Então, pergunta. Beleza. Vou tacar fogo nessa história aqui. E o engolo, cara? Nigolo, veja bem, o próprio Matias e o próprio Cobrinha falam que o Nigolo não é a origem da capoeira. O Nigolo é primo da capoeira. O que eu falo? A ideia que as pessoas têm não é uma ideia da capoeira, é uma ideia da cultura escrava. O africano está na África, aí chega o branco e diz assim, tu vai para a América, viu? Aí ele pega a cultura, põe na mala, fecha a mala, entra no barco, chega na América, ele abre a mala, a cultura sai. Essa cultura veio de tal lugar, a cultura veio dos Nagô. Não é assim que funciona. A escravidão é um processo de transformação cultural. Existe uma vontade ideológica de pureza. Não? Eu sou do candomblé da Bahia mais puro, o mais puro candomblé, mas não existe pureza. A cultura é dinâmica. Então esses africanos são diversos, são variados, e eles se combinam e produzem uma cultura nova de raízes africanas. Então a capoeira não tem uma raiz, a capoeira veio de tal lugar, ele veio dali. Não, a capoeira
ela tem uma origem em diversas danças africanas, de um amplo espectro dos grupos bantus. Você entendeu? São diversas tradições que se conjugam na condição da escravidão e produzem uma cultura da América. Isso não é da capoeira. Isso é de toda a cultura escrava nas Américas, e Eugênio, nem no Brasil. deixa eu tacar fogo nesse Entendeu? negócio aí, porque eu assisti uma fala do próprio Matias e falando que realmente ele encontrou o engolo, encontrou pessoas que fazem engolo, ele, o Cobrinha Mansa, e eles categorizam isso como uma. Eles falam até da baçula, né? Que a baçula, como é de mão, é menos propício que a baçula seja uma parente da capoeira, mas o Ningolo tem mais Não é bem. similaridade. Será que. Aí vou ser criterioso aqui. Será que. A gente sabe que o pessoal da capoeira Angola sempre citou o Ningolo. Será que essa escolha da capoeira Angola não influencia? Não sei. É igual que eu falei para você antes. Eu tenho um angolano, que é o escritor de Angola, faleceu no Brasil em 81, entendeu? Que é o. Agora esqueci, estou ruim de nome, viu? A pandemia bateu na cabeça aqui e os nomes estão sumindo. E ele fez um livro escrito, depois eu vou lembrar o nome dele, É com M. da minha Sei que é África. com M. Hã? Sei que é Da com minha M. A gente tá África, falando dele. da minha África e do Brasil que eu vi. Esse escritor, depois eu vou lembrar o nome dele, que era angolano branco de Angola. Ele conheceu nos anos 50 Pastinha. E ele mostrou para Pastinha as imagens que ele tinha no Nigolo, porque ele viajou por Angola, ele era um etnógrafo Albânia de Neves de Angola. Souza, que tá falando aqui. Albano Neves de Souza. Albano Isso. Neves de Souza. Ele morre em 81. Ele mostrou Obrigado, para Rochinol. Pastinha, na década de 50, quando Pastinha está em crescimento. Ele mostrou para Pastinha essas imagens, entendeu? Aí Pastinha passou a falar para todo mundo, dentro da academia dele, que a capoeira veio de Unigolo de Angola. Então você tem um processo de invenção das tradições. Inclusive é um livro escrito por Hobsbawm. São dois Eric autores, Hobsbawm. mas- Eric Eric Hobsbawm. Hobsbawm. E tá Torres, não sei falecido. o quê. É. A Salve, Mestre invenção das tradições. Quer dizer, a tradição é inventada. Então você tem aí, com a prestígio de Mestre Pastinha, você tem a construção dentro da capoeira Angola de Mestre Pastinha, a ideia do Nigolo, porque ele confirmava que a capoeira era puramente africana. Agora, o que eu fiz? Eu tenho uma teoria da cultura, não é minha, de dois antropólogos americanos, um inclusive está vivo, o outro faleceu, que são Richard Price e Sidney Mintz, que fizeram um livro, invenção com cedilha, tá? Fizeram um livro, O Nascimento da Cultura Afro-Americana, que é um modelo antropológico, em que eles mostram isso. A cultura não é criada por iguais, ela é criada por diferentes que se conjugam e criam uma nova cultura com raízes africanas, mas raízes multiétnicas. Não são raízes étnicas, não é assim, veio daqui, foi para lá, não. São multiétnicas, entendeu? Mesmo o candomblé, você fala, não, o candomblé da Bahia é a coisa mais pura que existe. O candomblé da Bahia, a palavra candomblé não é iorubá. A palavra candomblé é banto. Então, o candomblé não é praticado na África. O candomblé é brasileiro. O que é praticado na África é a religião iorubá. Há diferenças profundas entre o candomblé e a religião iorubá. Mas a origem, uma das origens do candomblé é a religião iorubá. Porque às vezes a pessoa vai para a Nigéria
traz tudo de lá e acha que é a mesma coisa. Não é. O processo de formação da cultura escrava nas Américas é um processo multiétnico. Não é a mala que vem de um lugar só, que é aberto na América e a cultura sai. Não, não é. É um processo de transformação, de combinação cultural. Então, todos os grupos banto, de fala banto, da África equatorial, da linha do Equador até o sul da África, é a África banto, eles têm danças marciais para jovens que se assemelham à capoeira. É o que eu falei. Inclusive, o Papa Albano dá a dica. Por quê? Porque ele mostra o Nigolo, que é do sul de Angola, é de Benguela, é quase da fronteira, Ruambo, grupos Ruambo, é uma etnia famosa, são os Herero, da fronteira da Namíbia. São grupos que não têm nada a ver, se você pensar bem, com os grupos de Luanda. E ele mostra a Bachula. O que é a Bachula? A Bachula era a única remanescência dos Muxiluanda. O que são os Muxiluanda? É a etnia do povo que habitava a ilha de Luanda. Esse povo foi extinto, né? Mas manteve a tradição. A Bachula é uma tradição oriunda dos Muxiluandas. Entendeu? São outros grupos étnicos. Tem mais a ver com o Congo do que com o sul de Angola. O sul de Angola são os Herero. Você encontra, então, o Engolo, a Bachula, quais outras Então ele manifestações falou, que podem ter o Papa juntado? Albano, desculpe te interromper para não perder o raciocínio, Claro. o Papa Albano coloca, ela é multiétnica, porque a Bachula é de uma etnia, o Nigô é de outra. Então, se a capoeira veio da África, ela veio de multiétnicas raízes. Então, o Papa Albano colocou, mas ele colocou só duas. Agora, há outras práticas, há outras danças. Eu até pedi um dinheiro ao governo federal para poder ir para Angola. O governo me negou. Isso há mais de 10 anos atrás, para fazer a pesquisa etnográfica. Porque tem material etnográfico mostrando as danças africanas. Agora, você repara uma coisa interessante. A Bachula, ela deu o que para a capoeira? A rasteira. Um dos golpes da Bachula é a rasteira, porque é um jogo de praia. Entendeu? O Nigolo, ele deu o AU. Entendeu? Um dos golpes talvez mais difíceis da capoeira. Né? Então, os golpes da capoeira, eles estão indicando pela sua variedade, a capoeira moderna, mas também a antiga, que ela é multiétnica, porque você encontra esses golpes separados em vários grupos étnicos africanos, desde o Camarões, quase ali na linha do Equador, até o extremo sul da África, os grupos bantus. Me dá um Os minutinho falantes aqui. de línguas bantus. Todos os falantes de línguas bantus têm artes marciais. E Abre essas mais artes aspas marciais aqui. têm semelhança com a capoeira, mas ela não está num lugar só. Ela Ab- não está no Bachula, ela está espalhada. Então a capoeira tem várias raízes, plural, africanas. Não tem raiz africana, raízes africanas. Perfeito. Entendeu? Mestre, Como é que funciona? abre uma aspas aqui. O mestre Catitu, né, de São Paulo, falou que teve lá na África e falou que quer te levar lá para poder fazer essa pesquisa e vocês vivenciarem juntos. Aí, já está rendendo frutos do nosso grande bate-papo aí. Eu vou te dizer um local que eu entendi. Tem um Museu de Ele Antropologia quer que de você vá com Luanda. ele, rapaz. Ele vai te levar. Ele falou que vai te levar. Porque o museu, veja bem, não, seria ótimo que a gente vai. Museu tem uma questão. Você no museu, você vê o quê no museu? Cultura material, né? Não é isso? Sim, É peça, estátua, né? sim. Museu é para ver. Não é isso que é museu? Cultura material? Sim, sim.
Mas não é só isso. Todo museu ele tem uma biblioteca. Então, o Museu de Antropologia de Luanda tem uma biblioteca. Ele falou que foi lá. E lá você vai ter os elementos centrais da etnografia das danças africanas. O Museu da Escravatura, ele é meio fraco. É um museu pequeno, com imagens da época da repressão ao tráfico, inclusive imagens francesas. Ele não tem biblioteca, mas o Museu de Antropologia de Luanda tem. Tem um outro museu também, para fazer a pesquisa a sério, que eu propus no projeto, que não foi aceito pelo governo federal, pelo Capoeira Vivo, não aceitaram. Entendeu? Que eu propus ir no Museu de Antropologia de Lisboa. Também tem uma biblioteca. Se você fizer uma pesquisa de danças africanas no Museu de Antropologia de Lisboa, que é uma biblioteca muito grande, inclusive, muito grande, e fizer uma pesquisa na biblioteca do Museu de Antropologia de Luanda, aí você vai ter material bastante para trabalhar com a etnografia das danças africanas. Aí você vai ver que a capoeira se assemelha a tudo na cultura escrava americana, das Américas, que ela é multiétnica. Ela é multiétnica nas suas origens, porque toda a cultura escrava nas Américas é multiétnica. Dificilmente você tem uma cultura que vem de um grupo, porque os africanos se misturam na América o tempo todo. Ô, Eugênio, É isso que eu falo. deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Uma coisa aqui no Brasil que ninguém pesquisou ainda, a gente conversou sobre isso uma vez na Gama Filho. Todo mundo fala que os presos no Rio de Janeiro eram mandados para Fernando de Noronha. Aonde tem esse arquivo desses caras que foram mandados para Fernando de Noronha? Pernambuco ou no Rio de Eu Janeiro? conversei outro dia com Mônica Beltrão. Eu dei para Mônica Beltrão a seguinte pesquisa. Mônica Beltrão, o arquivo do presídio de Fernando de Noronha, que é um presídio federal, está dividido em 2 acervos. Tem uma parte no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional. Existe documentação do presídio Fernando de Noronha no Arquivo Nacional, que não foi levantada, mas que eu utilizei ali uma parte pequena, não deu tempo, no Negregada. É o final da minha dissertação de mestrado. Não levantei tudo. E tem a documentação muito maior do presídio Frei Caneca, do presídio Fernando de Noronha, em Recife. Inclusive, essa documentação estava na ilha. Ela veio alguns anos para cá, para Recife. Eu fui em Fernando de Noronha e não vi. Eu não achei isso lá. Não tem lá mais. Foi tudo, porque não tem estrutura para guardar acervo lá. Esse acervo veio porque desativou o arquivo. Está no Arquivo Estadual de Pernambuco. Arquivo Estadual de Pernambuco. Eu falei com Mônica Beltrão para fazer um levantamento dessas prisões, inclusive está indicando os nomes, presos capoeiras, é o termo que é utilizado na época do Sampaio Ferraz, entendeu? Porque não veio preso só do Rio, veio preso do Maranhão, veio preso da Bahia, por capoeira. E na documentação de processos crimes, porque da Casa de Detenção do Recife, você tem um arquivo judiciário do Recife, e você tem os processos crimes do século XIX, por crime de capoeira. Rapaz, eu vou de fazer 1890 a 1930. Eu vou fazer uma live com a Mônica Beltrão, já está marcado. Boa, não sei se é semana ou outra, eu vou propor ela uma pesquisa. Ela pesquisa em Pernambuco, eu aqui no Rio, e vamos tocar o bar. O nome é ela, fez um grande trabalho. Eu posso Ela é ajudá-la. Isso. Nós ajudamos. Ela tem que fazer a pesquisa. E aí eu tenho elementos aqui para trabalhar. Eu não levantei todo o arquivo do presídio Fernando Noronha no Rio de Janeiro. Está no Arquivo Nacional. E tem mapa, inclusive. Mapa da aldeia. O que é aldeia? Os presos Fernando Noronha não ficavam detidos dentro da cela.
eles circulavam pela ilha, entendeu? Porque uma vez por mês tinha um navio. Então, eles ficavam circulando. Se cometesse algum delito, tipo briga, ia ficar dentro da cela. Ia ficar preso no presídio. Nem na cela, mas dentro do presídio. Mas os presos circulavam. Então, Fernando Noronha se tornou, na verdade, um grande polo de capoeira nesse período, que vai de 1890 a 91, 92, não sei. Não sei por quê, porque eu não pesquisei. Quem quiser Fantástico. pesquisar, eu posso orientar. Essa Fantástico. documentação está inédita no Rio de Janeiro. Eu levantei Fantástico. alguma coisa. Porque essa documentação acompanha o preso. Quando ele dá baixa na enfermaria, quando ele vai fazer faxina, porque a limpeza da cela, quem faz é o preso. É o dossiê Quando dele, ele né? sai na rua para fazer compra, então tem o registro desse pessoal. Digamos assim, no diário da diretoria do presídio, que é um presídio federal. É um presídio federal. Entendeu? O mestre Catitu, ele está te fazendo uma pergunta. Se os primeiros escravos chegaram no Recife, O primeiro desembarque de africanos no Brasil foi para Recife, pô, 1538. falhou aqui também. O nome do chefe, o nome do dono do Maravilha. barco, inclusive está documentado. Ele era um tal de Cartucha. Esse navio veio do Senegal, ali onde é hoje Goré. Eles eram africanos de nação Wolof, né? E foram vendidos naquela região ali, que hoje é o patrimônio da humanidade, Goré, que Goré é um carro do Valongo do outro lado, né? E vendidos como Guiné no Brasil. Então, nação Guiné e etnia Wolof. E em 1538 vieram trabalhar no primeiro engenho de açúcar que prosperou no Brasil, que foi o engenho de açúcar de Duarte Coelho, que era o capitão hereditário de Pernambuco. É a única capitania que deu certo, foi a de Pernambuco. Então, os Perfeito. elementos centrais já estão colocados aí. Casa Grande e Senzala. Né, Gilberto Freire? É pernambucano. Nós Então, vamos, você tem essa data. nós vamos ter uma live com a Mônica Beltrão também. Trazer historiadores, trazer o professor Carlos Gabriel para estar conversando com a gente. Carlos, eu tenho uma outra questão aqui, essas questões da tradição inventada na capoeira, ela vai, né? E o lance da capoeira, né? Capoeira. Então a gente tem capoeira sexto, que é lá em Angola. Capoeira, se você for ver no dicionário brasileiro, angolano, você vê capoeira é galinha, capoeira é galinheiro, então você É tem galinheiro. galinheiro, sim, exatamente. E É a gente tem capoeira mato. Qual das duas se aproxima mais da nossa capoeira? Ou você não pode Veja afirmar bem. isso? Você tem um livro de 1889. Imagina só. Dicionário dos Vocábulos Brasileiros. Está na internet. O autor dele é o mestre Visconde Bepé Juan. Se lê Beaupierre Juan. Sim. Quiser anotar, mas está no meu livro. Se fala Visconde Bepé Juan, um grande intelectual da época, do final do século XIX. Dicionário de Vocábulos Brasileiros, não é de português. Dicionário de Vocábulos Brasileiros. O que o Visconde Bepé Juan, que é um grande intelectual, já com quase 90 anos nessa época, ele fala que capoeira é uma coisa, capoeira com U. Capoeira é capoeira buraco no mato. Quer dizer, você queima a floresta e cria uma clareira, cria um buraco. Capoeira com U. Novamente, eu não estou defendendo o autor, eu estou reproduzindo o autor, igual eu falei para o Adolfo Morales. Né? Ele fala,
historiadores fazem uma grande confusão. Isso em 1889. Porque a capoeira estava viva ainda, não era Sampaio Ferrari ainda, ele fala, capoeira, luta é com O, capoeira, capoeira, capoeira é mato, capoeira com O é luta, não se confunde, entendeu? Então tem moleque que toca capoeira, moleque vendedor de rua, né? Então você tem lá as diversas, porque quando você faz um verbete, você não bota só um significado, pode ter vários. Igual o zungu. O zungu tem vários significados. Esse zungu, rumor de muitas vozes, é um zungu de Moçambique. Aliás, um africano em Angola me corrigiu em relação a zungu em Angola, que eu dei um curso em Luanda, na Universidade Agostinho Neto, há 25 anos atrás. Então, o Visconde Bepé Juan, ele fala que capoeira mato não tem nada a ver com capoeira. Capoeira luta e capoeira cesto. Né? Ele está falando. Então, existe um significado porque o termo ele é indígena. Por que indígena? Porque aqui no Brasil, até o 18, a língua que se falava no Brasil, nas ruas do Rio, era o Tupi-Guarani, rapaz. Só se falava português entre os portugueses. A população aprendia a falar Tupi-Guarani. O português só vai se tornar obrigatório no Marquês de Pombal, em 1770. Aí obriga as escolas a utilizar o português de Portugal. Mas o que tinha no Brasil era o Tupi-Guarani. Fantástico. Então você vê aí a palavra híbrida. Capo. Buraco, círculo, roda feita com mato. É o sexto. Capo. Sexto, eira. Carregador do sexto feito com mato. Carregador do círculo com mato. Capo. E capoeira, Entendeu? e capoeira galinha? Capoeira com U seria a queimada dentro de uma floresta que cria uma clareira. E a capoeira O galinha? primeiro artigo que fala que o capoeira luta veio da capoeira mato é datado de 1923. Ele não tem 100 anos ainda, vai fazer 100 anos. E a partir daí, como é comum na época, os outros autores repetem o que esse autor fala. Então, um autor vira 2, vira 3, vira 4, vira 5, e aí ele passa a ser verdade. É um processo da literatura de época. Pela própria ausência. Alô? Oi, pode falar. Sua luz apagou Ficou aí, mano. escuro aqui. Pela Fala nisso, própria olha só. ausência. Ô, Eugênio, a gente já está aqui há 2 horas falando. Vai cair, falta 1 minuto. Quando cair, a gente volta, se despede da galera e vamos marcar uma outra, beleza? Tá bom. Eu vou almoçar agora. Vai almoçar? Que conversa é essa, meu irmão? Eu vou almoçar. Não almocei, não. Eu vou almoçar nessa live de você aí, pô. Aí eu não almocei, vou almoçar agora. Então vamos fazer o seguinte. Não vamos voltar não. Vamos nos despedir. Vamos deixar com gostinho de quero mais. A gente vai marcar essa live para outro dia e a gente espera todo mundo. Beleza? Tá bom. Para Beleza. você poder almoçar. Vamos ver, né? Aí a gente vai Valeu. falar sobre capoeira no livro José de Anchieta que eu não achei, um montão de coisa aí, um montão de mistério que existe sobre essa parte muita histórica coisa, da muita capoeira. coisa ainda para pesquisar, entendeu? Muito tempo. Guaiamuz e Nagôs. Isso nasceu de um bate-papo, hein, turma? A gente vai Eu marcar vou fazer uma live, não sei, acho que é segunda-feira, com Ramos do Senzala sobre Nagô e Opa. Guaiamu. Aí, galera, Entra já em vai no contato Mestre com o Ramos. Ramos e entra nessa live, que vai ser no Zoom. Eu vou falar em Nagô e Guaiamu. E depois vai ter comigo aqui Entendeu? no Instagram. A gente vai marcar. Tá Beleza? Valeu, Valeu. galera. Abraço. Valeu, mestrão. Abração, Eugênio, Valeu. querido. Vai almoçar, querido. bom. Valeu.